Falar do Botafogo agora. Errado ele não tá, né, Escobar? Vamos falar do Botafogo, mostrando onde vai ficar a torcida do Botafogo aqui nesse cantinho, 1000 torcedores botafoguenses, lembrando que a decisão vai ser lá no Newton Santos. Bom, o David Ancelotti também tem um time provável, o Botafogo vem de vitória no Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Libertadores, é muito importante essa Copa do Brasil para a torcida, para a SAF também, aquele din-din que pode pingar a Copa do Brasil, que seria um título inédito para o Botafogo. O Vasco foi campeão em 2011. Provável Botafogo dessa noite, então. Vamos lá. John no gol, Vitinho, Barbosa, David Ricardo, Alex Telles, no meio Danilo, Marlon Freitas, Savarino, o Arthur, que deve reaparecer aí como titular, retorna ao time, Montoro e Arthur Cabral. Tem o CR9, né? O Cris Ramos, que estreou fazendo gol, aliás, 2 gols contra o Juventude, também está à disposição. E o Botafogo contratou o zagueiro Gabriel Bahia. O Gabriel Bahia já está regularizado junto à CBF, também é uma opção aí para o David Ancelotti, o Ancelotinho. É sempre bom lembrar que Vasco e Botafogo se enfrentam valendo uma vaga nas semifinais e pode pintar um outro clássico carioca, porque o Fluminense joga com o Bahia, esses cruzamentos já estão definidos, então quem passar de Vasco e Botafogo pode pegar o Fluminense na próxima fase, Escobar. Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil. Um abraço pra você, querido. Sempre bom ter o Gil no Globo Esporte. Bora voltar a falar de Vasco e Botafogo, jogaço de hoje à noite pela Copa do Brasil, relembrando 2 gols marcantes do clássico, começando por aquele famoso gol do chapéu do Roberto Dinamite. Foi o Vasco e Botafogo no Carioca de 76, há quase 50 anos. Esse resultado tira praticamente o Vasco. Ele ficará a 3 pontos do Flamengo e a 2 do Fluminense. Foi no final do jogo, o Vasco estava precisando ganhar, estava 1-1. Menos de 15 segundos. Roberto. Eu acho que esse gol, não só o torcedor do Vasco, mas meu pai me falou muito, né? Minha família, amigos do meu pai. Foi um gol ontológico, né? 45 agora. Roberto. Quando ele deu o lençol no Osmar, né? O Osmar Guarnelli, a forma que ele pegou na bola depois, sem chance pro goleiro, acho que foi sensacional. Um gol histórico de Roberto. Sem dúvida, esse contra o Botafogo, pela dificuldade do gol e pela importância do Vasco ter que vencer, eu acho que foi um gol mais bonito da carreira dele. No Botafogo, quem brilhou no clássico foi o Carlos Alberto Dias. Gol dele valeu taça há 25 anos. Esse gol foi na final do Carioca de 1990. Botafogo e Vasco. Era o meu primeiro ano no clube, em 1990, minha chegada no Botafogo. Eu me recordo que nós fizemos uma tabela, eu e o Valdeir, e essa bola é jogada para dentro da área, eu acompanho a jogada e acabou dando certo, né? Carlos Alberto Dias, gol do Fogão. Essa primeira bola, domínio é do Donizete, Pantera, só que o Donizete ele não alcançaria. Então eu antecipei com a minha perna esquerda e consegui fazer o gol. Acaba a partida, Botafogo 1, Vasco da Gama 0. Só que não tinha taça. Improvisamos uma taça, nós demos uma volta olímpica, daqui a pouco o Vasco pega uma caravela, dá uma volta olímpica também, e o campeonato foi parar na justiça. O Botafogo se sagrou bicampeão carioca. Jogava muita bola o Carlos Alberto Dias. Agora vamos dar um rolé por Engenho de Dentro, São Cristóvão. São 2 bairros muito queridos, né, pelos torcedores do Botafogo e do Vasco. Eu sou nascido e criado aqui na Barreira do Vasco e trabalho na Barreira do Vasco. Quem vive na comunidade da Barreira, como o Arthur, convive com um vizinho ilustre, São Januário. Corta o cabelo de alguns moleques da base. E de muitos que já estão no profissional, como Estrela, GB, e com o Rayan, que também cresceu aqui. O Rayan é meu primo. E nunca se afastou das origens. Tudo tem conexão com o Vasco aí, a Barreira, São Januário, tudo. Acho que o Botafogo vai bombar, vai virar baile aqui na Barreira do Vasco. Com certeza, Copa do Brasil, né? Nosso sonho. E você vai meter 2, Ah, dá meu jeito, vambora, pra cima. Nos arredores de um clube com raízes portuguesas, não ia faltar bolinho de bacalhau, que o Vaguinho tentou me ensinar a fazer. Aí faz assim, aperta, enrola, dá uma enroladinha. Com essa massa, reconstruiu a vida, em frente ao Clube do Coração.
após outro bar que ele tinha falir durante a pandemia. Agora, chega a vender 500 bolinhos em um dia de jogo. A vida é Vasco e vive do Vasco. Chega a emocionar, porque a torcida do Vasco, pra mim é tudo. Tá sempre me ajudando. É aquela hora do sacrifício em nome da reportagem. O azeite. Bom. A gente pode repetir a gravação aqui o dia inteiro. A 7 quilômetros dali, no Engenho de Dentro, nasceu há 18 anos o estádio Newton Santos. E junto com ele, surgiu uma torcedora nas redondezas. Eu era aquele tipo de pessoa que não torcia por time nenhum, entendeu? Então o que acontece? O Botafogo me conquistou. Há quanto tempo você está aqui? 24 anos. Eu sou a comerciante mais antiga do entorno. A tabela do time está sempre por perto, porque a rotina no Bar da Loura, como a Iara é conhecida, se confunde com a do clube. Nesse ponto de encontro alvinegro em que a paixão e a fé nunca saem do cardápio. É uma cigana que eu tenho que me protege, entendeu? E eu sempre coloco o escudo ali para dar uma forcinha pro Botafogo. Para quem vive por aqui, o Newton Santos pode ser fonte de renda e também de encantamento. Bruno, o quanto essa vista foi decisiva para você comprar esse apartamento? Foi 100%, né? A melhor vista do Brasil. Ficar próximo de onde eu gasto mais dinheiro, onde mais me estressa, onde me dá mais alegria. O Botafogo está ao alcance dos olhos para todo lado nesse apartamento, onde todos os amigos são bem-vindos, mas nem todos são tão bem recebidos. O recado aos rubro-negros está na decoração. É assim, para chegar para sentir a hostilidade logo de cara. Para ele, lar é sempre onde o Botafogo está. Enquanto o Botafogo estiver aqui, eu vou estar aqui com ele. Eu quero olhar todo dia para frente desse monumento. E as torcidas têm aproveitado muito esses bairros. Clássico no Rio de Janeiro, e o Bruno Halper já está em São Januário, acompanhando aí as primeiras movimentações. Bem-vindo à redação, Bruno. Salve, salve Barreto, Gilmar, Tim, todo mundo que acompanha o Redação nessa quarta-feira. Faltando aí um pouquinho menos de 12 horas para a bola rolar. São Januário já vai ganhando aquele clima de decisão, aquele clima de clássico. Agora há pouco, cerca de 4 ônibus com vascaínos vindos do Espírito Santo estacionaram aqui na Avenida Roberto Dinamite, foram fazer aquele guia, aquele tour guiado dentro do estádio. Também o pessoal que vende bandeira, camisetas também já começa a chegar e se espalhar aqui por São Januário. O Vasco, que aposta muito na sua força em casa desde 2021, não é derrotado em São Januário em jogos da Copa do Brasil. Fernando Diniz, claro, chega pressionado principalmente pela campanha no Campeonato Brasileiro, apenas 36% de aproveitamento no cargo. Para hoje ele tem o retorno do Verratti no ataque, artilheiro isolado do Vasco na temporada com 23 gols, um especialista nesse tipo de confronto. Vai ter a companhia do Rayan no ataque, o Rayan que inclusive é um dos artilheiros dessa edição da Copa do Brasil com 4 gols. Na lateral direita, o Paulo Henrique está de volta, depois de ter sido poupado das derrotas para o Juventude e para o Corinthians, estava com dores na coxa. Quem está com dores na coxa, mas são mais fortes, inclusive pode ser desfalque para logo mais, é o Tietê. Caso o Tietê não tenha condição, o Cauã Barros, que recentemente voltou de empréstimo do América Mineiro, ganha uma oportunidade com o técnico Fernando Diniz. Bom, provável Vasco para logo mais então com Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, mais uma vez improvisado na zaga, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Cauã Barros, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Verratti. Os dois últimos reforços anunciados pelo Vasco, o Robert Renan e o Matheus França, ambos de 21 anos, já estão regularizados e podem ficar à disposição para logo mais. Maior expectativa é pelo Matheus França, que veio do Crystal Palace da Inglaterra, empréstimo de 1 ano com o Vasco. Por outro lado, o Botafogo tem na Copa do Brasil a principal chance de mais um título na temporada e também uma taça inédita na história do clube. Ainda sente muito claro a eliminação na Copa Libertadores semana passada para a LDU. O técnico David Ancelotti poupou muitos titulares na vitória sobre o Juventude por 3-1 no último fim de semana. Hoje ele tem a volta do Arthur no meio-campo, que foi poupado desse jogo na Serra Gaúcha por desgaste físico, não tem lesão, treinou normalmente ontem e vai para o jogo. Também no Botafogo, a gente fala do Gabriel Bahia, que foi regularizado, o último reforço anunciado, zagueiro, vindo do Volta Redonda, também fica à disposição hoje. Quem está pronto para jogar
é o Savarino, que ainda busca sua melhor versão em 2025. O venezuelano que tem 4 gols na temporada, mas é o líder de assistências do Botafogo em 2025. São 6 passes para gol. Provável Botafogo para logo mais com John, Vitinho, David Ricardo Barbosa e Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Arthur Montoro e Arthur Cabral. Lembrando que Vasco e Botafogo já se enfrentaram apenas uma vez em uma edição de Copa do Brasil, lá em 2020. O Botafogo levou a melhor, o Fogão que também leva a melhor em confrontos eliminatórios contra o Vasco. Em 15 mata-matas foram 11 vitórias do Fogão e apenas 4 classificações do Vasco. São Januário, um pouquinho menos de 12 horas para a bola rolar, já com todo o clima desse clássico carioca, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, bola rolando a partir das 9h30 da noite, Barreto. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Deixa eu só esclarecer aqui que o horário que a gente usa para a nossa tarja é o do começo da transmissão, claro, né? Então, às 8 da noite já estaremos conectados com informações, o famoso pré-hora, pré-jogo, né? Tem algumas maneiras, a gente chama também de aquecimento Sport TV. Então, a partir das 8 já estaremos no ar com a preparação para Vasco e Botafogo, bola rolando às 9h30 da noite, né? Com essas expectativas diferentes aí, né? De o Botafogo buscando um título inédito, fecha um pacote de grandes conquistas em 2 anos, né? Eu andei meio surpreso assim com a avaliação de outros companheiros de bancada, não de vocês, de que o Botafogo já estaria fora da briga pelo título brasileiro, do campeonato brasileiro esse ano. Já foi eliminado da Libertadores, aí não é questão de avaliação. Mas do brasileiro, será que já está também? Marcelo, é foco total na Copa do Brasil agora? Não é uma avaliação, não é uma avaliação matemática, né? Mas é uma avaliação, e não é uma avaliação baseada naquilo que o Botafogo ainda pode produzir. É uma avaliação baseada na margem que Palmeiras e Flamengo deixam, na pouca margem. Olha aí, ó. Olha lá. Existe pouca margem que Flamengo e Palmeiras, pela regularidade deles, deixa pouca margem para o Botafogo, que tem 32 pontos. Digamos que o Botafogo tem 32 com 19 jogos, mesmo número de jogos do Palmeiras. São 10 pontos de diferença. Para título, eu acho que é uma coisa... Vencendo o jogo que falta, reduz a diferença para o Flamengo para 11 pontos. Sim, mas aí isso já para vocês já inviabiliza. Não é que inviabiliza, eu acho que o Flamengo não deixa... O Flamengo que nós temos visto e o Palmeiras que nós temos visto, eles não estão deixando margem para perder tantos pontos assim e o Botafogo tirar essa diferença. E ali é melhor focar na competição que não tem mais Palmeiras nem Flamengo, é isso? Eu acho que ele eu não digo focar, porque eu acho que o Botafogo precisa estar como campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ele tem que estar naquele bolo lá em ali. Cima, né? Então, um time que acabou de perder o Igor Jesus, fazer essa diferença com Palmeiras e Flamengo, alguma coisa teria que dar muito errado com o Flamengo e Palmeiras. Então, um time que acabou de perder Igor Jesus, fazer essa diferença. Um jogo é impossível substituir, né? Não tem substituto. Você acha que o Igor Jesus faz mais falta ao Botafogo do que o Luiz Henrique? Talvez. Pensando naquelas atuações em casa contra Laú, que classificou o Botafogo para fazer mata-mata, onde teve azar de lidar com altitude, um técnico europeu que nunca pisou na altitude na vida, é difícil. Também aquela atuação contra o Paris Saint-Germain, que foi 10. Talvez o futebol brasileiro produz mais jogadores no lado de campo do que centroavante de qualidade. Então, sim, eu acho que sim. Refletindo na tua pergunta, Gilmar, eu acho que sim. São jogadores de posições diferentes e tal, mas assim, o Igor Jesus tem participações em 2 jogos marcantes não só da temporada, mas acho que da própria história do Botafogo, né? Esse da vitória sobre o PSG e a final da Libertadores, né? O papel que ele desempenha taticamente dentro de campo, o nível de esforço, né? Como é que se fala no futebol de hoje? Entrega. Primeira linha de defesa, ele. Foi uma coisa impressionante. Ali. Mas se eu tivesse que escolher
entre o Igor e o Luiz Henrique, quem é o jogador, entre aspas, desequilibrante, eu acho que quem desequilibrava naquele time era o Luiz Henrique. Sim, eu acho que o Igor, sem o Luiz Henrique, não ia ter tanta... Mas tudo isso é conjectura, né, Marcelo? Enfim, eu acho... Mas eu acho o jogo contra o PSG já é sem Luiz Henrique. E contra Laú... O jogo contra o PSG com uma bola, né? Uma bola. Botafogo teve uma bola. Ele deu combate o tempo todo. Sim, Cada vez que ele tocava na bola, que era pouco, né? Porque o Botafogo estava defendendo com conforto. Mas e contra o Laú, eu achei uma atuação extraordinária. Me surpreendeu um pouco, levando em consideração o fato que o Ancelotti estava no jogo. O Ancelotti vive falando de... Ancelotti pai. Pai, sim. Bem frisado, né? Não Ancelottinho. Porque o filho estava lá, comandando o time. Contra o Laú, não. Não, antes. Isso tá é certo, Renato Paiva. É verdade. Ancelotti Sênior vive falando da sacrifício. Porque o sacrifício que ele fez... Então, de repente, eu acho que isso é muito interessante, tem vários candidatos para ser centroavante de seleção brasileira, né? Tem muitos candidatos pintando até... o Richarlison recuperado, o Matheus Cunha, João Pedro e tal, além de Caio Jorge. Então, de repente, uma posição carente ficou menos carente. Mas me surpreendeu um pouco a ausência de Igor Jesus. Agora, é curioso, né? A gente está aqui comparando Igor Jesus e Luiz Henrique. O Botafogo teve a sorte de ter os dois no mesmo time e agora não tem nenhum nem outro. Tem que se virar. Sim. Tem que se virar sem os dois, remontando o time. Por isso a gente está em dúvida sobre a tua coisa que o Botafogo é capaz de pegar... Não. Mas eu não estou afirmando que o Botafogo é capaz. Só, assim, fiquei um pouco surpreso com a veemência. Com a veemência com que vocês já de cara descartaram. Sei lá. O futebol brasileiro é meio doido. E o futebol brasileiro, ele se reconstrói também no segundo semestre, né? É o processo pelo qual o Botafogo está passando. E o Vasco agora entrou nessa também, né? O Vasco está atuando de forma mais... Mais o quê? Mais o quê? Qual é o... Mais presente no mercado. Está anunciando nomes. Se esses nomes vão revolucionar o time, não sei. Mas agora... Nesse sentido, sim. O Vasco está mais atuante. Não? A gente estava esperando uma coisa mais bombástica. Uma palavra para o desempenho no campo. Onde ele vai com isso? Agora a gente está entendendo, tu está falando sobre o mercado. Não, é evidente que o Vasco está tentando buscar o Vasco. A gente nunca pode deixar de lembrar, o Vasco é uma empresa em recuperação judicial. Recuperação judicial é algo, para os leigos, muito próximo da falência. Então, a gente tem sempre que levar isso em consideração. Então, o Vasco está tentando, com os recursos que tem, está tentando suprir carências. Mas isso aí, em meio a um planejamento equivocado, a escolhas questionáveis, a desempenho em campo que não condiz com a história do clube, a postura do time do Fernando Diniz, que é lindo de ver, é bonito de ver, porque ele prioriza o futebol, Aí, o André Gomes, que já enfrentou o Corinthians, e o Robert Renan, que já jogou no Corinthians, zagueiro, o André Gomes, atacante, foram apresentados ontem, oficialmente. E tem o Matheus França, né? Ainda tem o Matheus França, revelado pelo Flamengo, comprado pelo Crystal Palace, que não tem jogado muito, está vindo para o Brasil por empréstimo para tentar recuperar o nível, né, de competitividade. E o Vasco está aí para fechar com o Nathan Silva, zagueiro, que foi zagueiro com algum destaque no Atlético Mineiro, está no Pumas do México, uma negociação complicada, e tem o Carlos Cuesta, que é o colombiano, que estava no Galatasaray, não conseguiu jogar, ela ficou 8 jogos, estava para ser vendido, para ficar ainda lá na Europa, mas não deu certo e voltou a conversar com o Vasco. São apostas, Marcelo, a gente não sabe o que esses jogadores vão chegar aqui, quanto tempo eles vão precisar para se adequar ao ambiente, para se adequar ao ritmo de trabalho do Diniz, para se adequar ao Vasco, para atender as necessidades que o Vasco tem e precisa mostrar para poder se salvar de um rebaixamento. E, se possível, mostrar qualidade
para caminhar na Copa do Brasil. Como eu disse aqui, não é difícil. Copa do Brasil, você empata 2 jogos, vence nos pênaltis, você caminha. Então, tudo é possível. Tudo é possível. Agora, a questão, o que me preocupa é essa passividade do Vasco como instituição, como estrutura, que o Vasco parece o clube de uma pessoa só. O Vasco é o clube do Fernando Diniz. É só ele que fala, é só ele que assume os BOs. Não tem ninguém no futebol. Quem é o chefe do Fernando Diniz? Quem é que diz para o Fernando Diniz que o torcedor do Vasco está mais preocupado com a qualidade do jogo ou com os pontos que vão salvar o time do rebaixamento? Não é um cenário comum no futebol brasileiro de hoje? Esse excesso de carga em cima do treinador? Só o treinador que fala com vocês da imprensa? O jogador mal e mal dá entrevista ali na saída de campo. Eu acho que cada um... O treinador fica 1 hora lá na sala de coletiva. Eu acho que cada um tem a sua necessidade. Cada clube tem a sua necessidade. Um futebol bem estruturado é a instituição que dá apoio para o time. É isso. Exatamente isso. Na situação de Vasco, muitas vezes no futebol sul-americano é o contrário, né? É o time que tem que sustentar a instituição. Daí... talvez esteja realmente uma carga hoje muito pesada em cima do Fernando Diniz. Mas o que eu estou pensando aqui, a gente foi mostrando ali 3 jogadores já de camisa do Vasco, depois mais 2 ou 3 possibilidades. Sim. É impactante até. Mas impactante para já ou impactante para daqui a 3 meses? Aham. O Vasco tem que passar de fase agora contra um adversário em momento melhor, que é o Botafogo, né? Para poder contar com esses caras daqui a 3 meses. Mas também para livrar o clube de rebaixamento. É verdade. Que é talvez mais importante a longo prazo. Que é o que todo mundo diz também no mundo financeiro do futebol, que é o impacto maior, né? Sim, que não tem nada... Claro. E o rebaixamento para o Vasco, Marcelo, não tem o peso de um rebaixamento só, né? É o peso de 4, 5 rebaixamentos, né? Enfim. Na situação que você falou, joga mais incerteza ainda. Sim. Então, isso é um mal para ser evitado a todo custo. E do lado do Botafogo, teve uma confirmação importante na permanência do Savarino. O Savarino deixou tanta dúvida nessa temporada, né? Teve uma temporada irregular. Eu estava tentando lembrar aqui qual foi o jogador. Teve um jogador do próprio Botafogo que disse que o Savarino foi o jogador estrategicamente mais importante na campanha do ano passado. Eu acho que foi Rafael. O Rafael? Eu acho que sim, que estava lá, aposentou. O lateral. Da insignificância da minha opinião, ele falou que Savarino era maior do que Almada ano passado. Não, eu não tenho a mesma opinião, não. E talvez Savarino está sofrendo justamente na ausência de Luiz Henrique e agora Igor Jesus. Mas o Savarino também, primeiro, ele contribui durante toda a temporada. O Almada chega no meio do ano para causar impacto. Sim. Né? Mas quem desses jogadores, quem vai carregar um time? Tem alguns jogadores que são capazes de tornar um time grande. E tem outros que são capazes de operar bem dentro de um time grande. Mas, de novo, naquela linha de o Botafogo ter tido sorte e competência de contar com os dois, né? O Savarino contribuiu com regularidade e o Almada foi o fator desequilibrante. Sim. E você sabe, Marcelo... Não precisava ser um ou outro. Mas nos dois jogos contra a Liga de Quito, quem não apareceu? Os 2 jogos recentes agora, né? A eliminação para a LDU me incomoda um pouco essa cultura do descartável do futebol brasileiro. Eu acho que o Botafogo deveria tratar o Savarino pelo tempo em que ele está no clube já, que não é muito, mas também não é pouco, pelas conquistas do ano passado. Eu acho que o Botafogo deveria transformar o Savarino num símbolo, sabe? Num 10, num jogador que pudesse ser a referência do time. Entendo o seu raciocínio, mas aí a gente está falando de futebol brasileiro ou a gente está falando de Botafogo Way, fora do campo? Porque o modelo de negócios do John Textor, e que era também o da Eagle Holding, agora eles estão em conflito, mas enfim, né? O que funcionou no Botafogo até hoje é fazer negócio. Não entender que jogador é permanente. E estar preparado
para refazer o time com saídas e entradas de jogadores. Né? Eu lembro, estava pesquisando antes do jogo de semana passada, quando o Botafogo jogou no mesmo lugar ano passado na Libertadores, foi o primeiro jogo de Arthur Jorge, né? Sim. Eles perderam 1-0 fora contra a Liga de Quito. Quantos jogaram que estão lá agora? 2. É impressionante a velocidade de mudança. Savarino, né? Não, Savarino não jogou naquele jogo. Não? Foi Marçal? Foi Marlon Freitas e Barbosa. Barbosa. Os únicos 2 que jogaram. Marçal não estava. Não, acho que não. Talvez estava lá, mas não jogou, era titular. Tá, entendi, não era titular. Mas, Marcelo, eu acho que pode ser Botafogo Way, pode ser negócios para John Textor, não tem problema. Agora, precisa ser com todos os jogadores. Não dá para segurar um, ó, esse aqui, a gente, entendeu? É só isso, meu questionamento é só esse. E assim, o Botafogo, eu escrevi até isso domingo na minha coluna no Extra, é muito engraçado, porque assim, o Botafogo, na visão do Textor, ele tá escorado pelo sucesso do ano passado, como se o Botafogo, ele vai jogar sempre com o passado oscilante do Botafogo nas últimas décadas. O John Textor, quando você fizer essa pergunta para ele, assim, vem cá, você está fazendo do Botafogo um balcão de negócio? Ele vai falar assim para mim, vem cá, você prefere como estava? É isso? Você prefere como estava? Mas eu acho que tem que ter um meio termo. O Botafogo, hoje em dia, já não é mais o clube que era no modelo antes da chegada da Eagle Holding. Agora, ele precisa ser um balcão de negócio, ele precisa fazer um planejamento tão ruim como fez esse ano, ele precisa perder tantos títulos como perdeu esse ano, por conta de planejamento ruim, demora na escolha do técnico e tantas outras coisas, entendeu? Ele precisa não ter um plano para as divisões de base dele. Ele precisa isso, ele precisa não investir na formação de jogadores novos. Então isso é o que me incomoda, é a única coisa que me incomoda neste Botafogo, é a única. Não precisa, são escolhas, é um modelo. Esse é o modelo que eu vou aplicar. Tudo bem. Não tiro o meu direito de me incomodar. Deu muito certo numa temporada e porque pode a hora dar que muito entra errado em crise, na outra. a hora que entra em crise agora, qual é o futuro do Botafogo com a Eagle Hold, que é a empresa do John Textor? A gente ainda não sabe. O Botafogo quer ficar com o John Textor. Isso o Botafogo já definiu. Agora, como isso vai se dar e como eles vão trabalhar com isso para manter o Botafogo ali no topo, que é onde o Botafogo precisa e tem que estar, né? Por tudo, pela história, pelo que conseguiu no ano passado, pelo tamanho da torcida que foi para as ruas, que hoje desfila com orgulho a camisa do Botafogo. Enfim, o Botafogo agora não pode mais sair desse patamar. Ele tem que estar sempre ali, pelo menos entre os 5. Tô falando groselha? Não, é porque assim, você usou a expressão não pode. Não pode no futebol, não tem nenhuma garantia, né? Não, tá bom, vou editar, dar uma editada aqui. Ele não pode deixar de pensar em estar entre os 5. Isso, ele tá, né? Tem que mirar isso agora. Garantir que o resultado vai vir. Você sabe uma similaridade que eu trago? O Bahia, que a torcida do Bahia cobrava por reforços, que tinha um patrocinador, um parceiro do tamanho que é o Grupo City, mas que não investia de tal forma. O Bahia, se você for recapitular, o Bahia, o Soriano lá, que é esqueci o primeiro nome dele, Ferran Soriano, ele vai virar, porque é o manager lá, é o CEO lá do Grupo City, ele vai falar assim, vem cá, você prefere o Bahia antes do Grupo City? E ele é o cara que escreveu que a bola não entra por acaso, né? Pois é. Que acredita em processo. É isso. Enfim, mas são escolhas, tudo são escolhas. Que podem dar certo e podem dar errado. Não estou sendo muito assertivo, né? Mas enfim. É hora de trazer as aspas de caras novas do Vasco e do Botafogo. Eu estou me preparando muito ainda, porque eu fiquei muito tempo sem jogar. O meu último jogo acho que foi 26 de maio. Mas eu estou continuando treinando, estou em forma. E se Deus quiser, quem sabe, só o professor Diniz pode dizer. Me sinto ótimo. Acho que se o Diniz me colocar de volante, de meia, eu estando jogando, acho que não vai ser o problema. Eu acho que eu me sinto bem também jogando de lateral esquerdo.
Estoy muy motivado, como todos mis compañeros. Creo que, como tú dices, es un partido muy importante, muy especial para el club y para la torcida. Creo que es una competición que tenemos que y vamos a intentar ganar sí o sí, porque desde que llegué aquí me dijeron que era un título que todavía no sabía ganar la historia del club, y obviamente para mí y para todos los jugadores y trabajadores del club es un objetivo, y vamos a darlo todo para poder conseguir el título. Cris Ramos já entrou em campo, já fez gol, já apresentou suas credenciais. Em 24 minutos. Já aprendeu torcida. Todo mundo aprende torcida. Né? Isso. Não, tá esperando afición, hinchada, não, torcida. A primeira tem sido realmente a primeira palavra a aprender, porque né, é com quem ele tem que se comunicar. Exatamente. Tá certo. Mas você sabe que esse jogador, nessa entrevista aí, ele falou, ele deu uma frase ali, um recorte da declaração dele, que me deixou animado com relação ao Mundial de Clubes. Porque ele fala assim, ele confessou que ele não tinha muita informação sobre o futebol brasileiro, sobre a maneira que se jogava aqui, sobre a qualidade do futebol que se jogava aqui. E ele disse que ficou muito impressionado com a qualidade que os clubes brasileiros, a qualidade do futebol que os clubes brasileiros empregaram no Mundial. A gente está falando de Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. E ele, a escolha dele, quando surgiu a oportunidade de vir para o Botafogo, ele falou assim, não, eu quero estar lá nesse clube, eu quero estar lá nesse... E aí ele procurou informações, aí os pais falaram que o Botafogo foi campeão da Teresa Herrera em 96, lá na Espanha. Ele falou, não, esse não é um clube... Aí ele começou a se informar sobre a grandeza do Botafogo. Então, assim, o quão importante é você participar de uma competição dessa, e participar bem, da forma que os clubes brasileiros participaram. E o Robert Renan não quer deixar para daqui a 3 meses, não. Já quer entrar agora de meia qualquer lateral. Posição, sim. Né? Mas não joga desde maio. Pois é. Aí é reforço. 3 meses. É reforço. Pode vir a ser. Entrando em forma, a pergunta é, está todo mundo inscrito para hoje? É fase nova, é só entrar no bid que está tudo certo, né? Não tem problema. O Matheus de França eu acho que não, mas esses dois aí sim. Mas vale o risco? Não sei. O jogador que não entra em campo desde maio? O Renan, se não me engano, eu só vi ele, ou mais vi ele, com a seleção sub-20. Uhum. Ele é zagueiro pelo lado esquerdo. Isso. Né? Na seleção sub-20, saía jogando muito bem, defendia mal. Que talvez... Por isso ele tem o meu ping-pong na carreira dele. Mas o Vasco tem Lucas Freitas naquela posição, né? E o zagueiro no lado direito, que é o mais problema, porque o Hugo Moura está jogando lá improvisado. O Cuesta, o colombiano, caraca, eu vi ele muito desde 16 anos de idade. Eu pensava que ele ia ser o novo Baresi. Não cumpriu as minhas... irrelevantes expectativas. É um jogador que não tem uma grande estatura, mas é forte. Sim. Agora, parece ser veloz, tem boa velocidade. É muito classudo, muito classudo. Ele jogou... Eu descobri ele pela primeira vez, ele estava com 16. Ele entrou no banco, no jogo contra Curitiba, fora, quando Curitiba estava em alta, o estádio estava... Ele entrou do banco cedo, o Nacional perdeu um jogador, então ele cumpriu 2 funções durante o jogo, num ambiente difícil, com 16 anos, com uma frieza. Depois eu vi ele em 2 versões de Sul-Americano Sub-20, Mundial Sub-20. Já fez muitos jogos pela seleção principal de Colômbia, mas Bélgica e Turquia, ele não conseguiu... Eu imaginava ele indo para um clube grande, mas não sei se falta um pouco, talvez um pouco de estatura, talvez um pouquinho de velocidade, mas é muito classudo. Eu adoraria ver ele aqui, para poder ver numa coisa seminal. Matheus França... Essa descrição está combinando com o estilo do Diniz, não? Sim, claro. Sim. Então, e o Robert Renan também é a mesma coisa. Sim. Joga, sim. Matheus França é fascinante, né? Porque estava todo mundo procurando o seu Vini. Isso virou mania entre os clubes europeus. A gente vai ganhar uma fortuna num cara que nem é titular, a gente vai gastar uma fortuna num cara que não é titular e a gente vai se dar bem. Não tem tantos Vinis. Sim.
O Matheus França lá no Palace, sei que ele sofreu muito com as lesões, mas também eles compraram um jogador que era uma promessa, mas não é realidade. Talvez a pior versão disso é um jogador que tem tudo para dar certo ainda. O Luiz Guilherme, você lembra do Luiz Guilherme? Sim. O West Ham pagou uma fortuna com o Luiz Guilherme. Sabe quantos gols ele tinha feito na profissional? 1. Foi um golaço, ganhou um jogo, mas 1. É o Renier do Flamengo. Sim, Renier, outro exemplo, voltou agora. O West Ham agora está reclamando que as regulações, né, de fair play financeiro, quer dizer que eles não têm dinheiro para gastar. Eles gastaram 30 milhões de libras quase com o Luiz Guilherme, que nem joga, nem no banco está na segunda temporada. Então, eu não sei se essa tendência, se a volta de Renier, a volta de Matheus França, vai frear um pouco essa tendência de tentar pegar... O próprio Caio Jorge. Sim. O próprio Caio Jorge, que não jogou na Juventus, a Juventus emprestou para um clube menor, e ele também não jogou, teve uma contusão, não sei o quê, voltou. Sim. Parece que não tem muito planejamento também de como utilizar o jogador que está sendo comprado para ser o próximo Vini. Né? Ou vira o próximo Vini de uma vez assim, ou então... Né? Não sabem o que fazer com ele. Vamos fechar aqui com a memória do último encontro entre esses dois clubes pela Copa do Brasil. É recente, foi de 2020. Quarta fase, isso ainda é anterior às oitavas, é isso? A última fase antes das oitavas. Né? Botafogo e Vasco empataram o primeiro jogo em 0-0 e Matheus Babi, hoje jogando a Série A pelo Juventude, fez o gol da classificação do Botafogo, 1-0. 2020, estádio vazio assim por causa da Covid, né? Ainda era o retorno às competições. Você pode, eu posso te falar aqui? Não. Como a vida... vai lá. Como a vida do Diniz é ingrata. Uma vida ingrata com o Diniz. Olha aqui, Marcelo, o Vasco enfrenta o Botafogo hoje. Depois do Botafogo, ele pega o Ceará. Não, depois do Botafogo ele pega o Sport. Pega o Sport domingo. Depois ele pega o Botafogo de novo. Aí... Pega o Botafogo de novo. Jogo de volta no Newton Santos. Depois ele pega o Ceará, em São Januário. Depois ele pega o Bahia, que é o jogo adiado. Depois ele pega o Flamengo. Depois ele pega o Cruzeiro. Depois ele pega o Palmeiras. Só. Ele Flamengo, pega Cruzeiro e Palmeiras. E Bahia. Bela sequência. E Bahia. E Botafogo. O G4. Ele enfrenta o G4. E isso com a torcida respirando no cangote dele, querendo ponto. Mas pensa bem. Você podia estar numa situação semelhante em termos de classificação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.